Vou voltar, Ricardo, agora na discussão da Vila Belmiro, porque o Leandro Voaden, que apitou o jogo, estava assistindo o programa e pediu espaço aqui para poder se manifestar. E eu imagino também, com relação àquilo que o Lédio tratou no início do programa, né, de possível alguém se manifestar a respeito. Explicar porque exato, de como surgiu. A mecânica do procedimento. Exatamente. Então, a gente agradece aqui o contato do Leandro Voaden, que vai se manifestar a respeito da decisão tomada por ele, ouvindo o quarto árbitro. Até para esclarecer, Voaden, já agradecendo o seu contato e a participação aqui conosco, muita gente, e isso eu estava ontem lendo nas redes sociais, muita gente acusando o repórter da TV Globo, Eric Faria, de ter passado a informação para o quarto árbitro. E o Eric hoje fez um texto desabafando e é claro, se defendendo dessa questão toda. E evidentemente que não existe nenhuma interferência da reportagem, por exemplo, do Eric, que era o profissional que estava trabalhando na beira do gramado. Mas para esclarecer de fato o que aconteceu e como você tomou a decisão de voltar atrás, Voaden, eu queria lhe ouvir e queria que você desse a sua explicação. Boa tarde mais uma vez, bem-vindo aqui ao Seleção. Boa tarde, Jader. Boa tarde, Ricardo, Lédio, demais componentes aí da mesa. Uma satisfação muito grande poder falar com vocês. E dizer, primeiramente, que uma grande injustiça que estão fazendo com um grande profissional, eu não admito isso, seja em qualquer que for a área. E deixar bem claro para todos os desportistas que amam o futebol como eu, estou inserido nesse processo e tenho a melhor das boas vontades, procuro dentro daquilo que me é possível, com os recursos que eu tenho à minha disposição, e não são recursos eletrônicos, jamais recursos que vêm de fora, tomar a melhor decisão durante uma partida. Então, que fique bem claro que não houve nenhuma interferência externa. Que fique muito claro isso. Eu fico chateado e me deixa muito triste quando as pessoas tentam aí, adicionar alguma coisa ou procurar juntar alguma coisa ou tentar manchar alguma decisão da arbitragem procurando dizer que houve interferência disso ou daquilo. Para deixar bem claro a todos os telespectadores o que aconteceu ontem, para quem estava assistindo o jogo e quem quer procurar, quem não viu o lance ainda quer procurar assisti-lo e ver, eu venho num deslocamento, há um contato, ou vejo um contato, não tenho 100% da decisão, mas mesmo assim eu utilizo o apito de forma tardia e acabo assinalando o pênalti. Não estou 100% convicto, mas porém tomo a decisão, não tomo, optei por tomar a decisão. A partir daí houve um protesto todo, claro. Também estou com essa dúvida, né? E aí qual é o recurso que eu tenho à disposição? O que eu posso fazer para tentar adicionar alguma coisa? Por mais distante que esteja, e algumas pessoas tentam mencionar isso, e é fato, a distância do quarto árbitro, sim, ela é maior que minha, porém o ângulo de visão dele é melhor do que o meu. E o que eu fiz, o que eu precisava fazer, o que o futebol espera que seja feito, é buscar uma informação do quarto árbitro. Chamei ele, fui até ele, disse, olha, me diz o que você viu. Disse, olha, eu estou longe, com estas palavras, eu estou longe. Mas para mim a impressão que ficou que pegou só bola. Ponto, gente, foi só isso que aconteceu, não teve absolutamente mais nada. Simplesmente fui até lá, anulei a marcação e reiniciamos o jogo com tiro de canto, que era a forma como ele deveria ser reiniciado caso a marcação do pênalti não fosse confirmada. Foi só isso que aconteceu, não houve nenhuma interferência externa, eu reitero isso novamente. Houve sim, aí eu faço uma meia-culpa. De repente uma precipitação minha em marcar, mas era o que eu, no momento mesmo, de forma tardia, eu acabei optando, mas eu tenho essa obrigação perante ao futebol, de sempre que me é possível, e já me aconteceu em outras situações, eu poderia aqui citar várias partidas que eu acabei não marcando ou acabei marcando e não fui buscar uma segunda informação de algum profissional, né, que estava na minha equipe para me dar uma opinião, e acabei cometendo um equívoco. Isso, o equívoco, sim, é uma das coisas que, para mim como árbitro de futebol, me deixa muito chateado. Deixa muito triste, porque aí haveria uma interferência no resultado do jogo, enfim. Mas, todavia, nem sempre se acerta. Mas acredito, pelo menos hoje, eu estou com a minha consciência muito tranquila, com a sensação do dever cumprido, que é o mais importante, né?
Mas é lógico, à disposição justamente para esclarecer esse tipo de situação, para que não fique pairando nenhum tipo de situação complicada em querer adicionar essa decisão a algum repórter, alguém não. Foi exatamente isso que aconteceu, ponto final. Voaden, acho ótimo que é o Lédio que está falando, que você tenha esclarecido. Eu acho que tem que ser esse o processo mesmo. Era um lance polêmico. Eu também acho que não foi pênalti, eu acho que você tomou a decisão correta. O que eu estava questionando aqui é a questão do procedimento. Na minha opinião, eu acho que isso não... tenho certeza que isso não parte de vocês. Vocês não podem dar entrevista no fim do jogo, que eu acho um equívoco. Eu acho que esse tipo de questão, como você conseguiu esclarecer agora, eu não tenho menor... questão em duvidar, eu acho que você está falando exatamente o que aconteceu. Eu só acho que esse esclarecimento, de novo, isso não pode partir de você, isso parte da comissão de arbitragem, deveria ser feito logo, instantaneamente. Teve a polêmica, no fim do jogo, o árbitro pode se manifestar como um jogador, como um técnico, sobre o que aconteceu. Eu acho que ficaria muito mais fácil o processo de comunicação num lance polêmico como esse. É o único questionamento que eu faço. Você tem um procedimento, quarto árbitro indicou a opinião dele e você seguiu a opinião do quarto árbitro. Esclarece no fim do jogo. Acho que a comissão de arbitragem, eu não sei nem se você vai poder falar sobre isso, deveria permitir que vocês... Flexibilizar, né, Léo? Flexibilizasse a comunicação do árbitro com o grande público, com a imprensa, para não ter essas dúvidas. A gente vive, o Voaden, num mar de dúvidas, de insegurança, de incerteza, de disse-me-disse, de sombras. Quanto mais rápido você esclarecer, você, o que eu falo, todos nós, qualquer polêmica, fica mais fácil. Você encurta o boato, você acaba com qualquer tipo de polêmica, você derruba as ilações. Eu acho que perfeito você ter ligado, você ter participado e explicado. Isso que esse procedimento que a gente precisava. Eu só acho que esse procedimento, parte da CBF, não de você, não de você, de qualquer outro árbitro, deveria ser encurtado. Teve a polêmica, o árbitro vai e fala como qualquer um fala durante o jogo. Não sei se você concorda com isso. Não, perfeitamente, Lédio. Eu gostaria primeiro, eu acho que a sugestão ela é muito válida, tá, Lédio? Tu pode ter certeza que tanto eu, árbitro, como a comissão de arbitragem, que hoje é presidida pelo Coronel Marinho, com certeza eles vão olhar isso com bons olhos, tá? Porque todos nós, isso vocês podem ter certeza, eu falo, todos nós temos a melhor e a maior da boa vontade para que as coisas sejam mais claras, mais cristalinas possíveis, porque vivemos sim num contexto todo, e aí falamos em termos de Brasil e não vamos entrar em outras situações, mas vivemos numa situação conturbada. Então, assim, tu podes ter certeza que tanto os árbitros, mas principalmente a comissão de arbitragem, que hoje é presidida, volto a repetir, pelo Coronel Marinho, vai olhar isso com bons olhos e com certeza alguma coisa vai ser feita nesse sentido. Eu acho que é importante, eu concordo com isso, e tenho a certeza que toda a comissão com certeza vai avaliar, vai achar uma maneira para que justamente isso venha a acontecer, que as coisas sejam transparentes e claras. E eu não tenho o porquê e o problema de falar, não preciso... eu não preciso inventar nada. A imagem está aí, está mostrando o procedimento é esse e acabou. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Então, assim, eu com certeza, eu acho que essas situações, esses fatos, fica aí o exemplo, mas também fica a sugestão, tá, Lédio? Pode ter a certeza que nós queremos o bem do futebol, todos nós queremos o bem do futebol. Então, querendo o bem do futebol, evidentemente que a gente vai conversando, e eu também sou empregado, eu obedeço ordens, mas evidentemente que tem que prevalecer o bem comum e o bem maior, que é justamente isso, essa transparência e essa tranquilidade da forma como a gente está fazendo ela agora. Agradeço o espaço. Tem uma última questão só aqui, Voaden, para você, o Aiello vai lhe colocar, depois a gente te libera aí. Só para poder entender, Voaden, você disse que você marca o pênalti sem a convicção, tanto que você acaba de relatar que você demora, né, a marcar o pênalti, e aí você vai fazer consulta ao quarto árbitro. Essa consulta acontece porque você teve a dúvida, se de fato você tivesse a certeza, você não consultaria, ou é agora uma praxe, é um ritual, ir consultar um quarto árbitro em caso de dúvida? Não, na verdade eu fiquei na dúvida, né? Tanto que eu mencionei antes que de forma equivocada, de repente o maior equívoco nesse contexto todo teria sido meu, e não ter a visualização exata, porque para nós, para mim, para tomar uma decisão, e principalmente em lances capitais, lances que são de uma grande decisão, como se chama, marcar um pênalti, né? O árbitro precisa estar 100% convicto, e para estar 100% convicto, ele precisa ter um ângulo de visão correto, adequado. Só que muitas vezes isso não acontece, nós temos só um ângulo de visão.
né, dentro de uma jogada específica. Mas e ao mesmo tempo, eu não posso me furtar ao direito de consultar um colega meu que mesmo, como eu citei, esteja numa distância um pouco maior, mas tem um ângulo diferente e pode me dar uma informação, pode me dar um parecer. Na verdade, ele não foi afirmativo 100%. Olha, não, eu tenho certeza absoluta. Não, eu estou longe, mas para mim tocou só a bola. Bom, se eu já estou com dúvida, se eu já não tenho 100% da certeza, por que eu vou permanecer com uma decisão que ela me parece equivocada? Não tem porquê. E aí eu acho que é um ato de grandeza. A gente precisa ter essa grandeza, por mais que parece que a gente sempre queira tentar transferir isso para uma outra situação. Não, eu posso reconhecer, eu posso voltar atrás, eu tenho essa obrigação. Eu acho que essa é uma questão moral que precisa ser feita. Por mais que pareça difícil, não, o árbitro marcou, está marcado. Não, nem sempre acontece. Então eu fui procurar ajuda porque eu estava querendo. Quem sabe futuramente, aí, até entrando num outro assunto, quem sabe futuramente o árbitro de vídeo ele seja aplicado e aí essas situações elas possam realmente ser elucidadas de uma outra maneira para que não fique essa dúvida, essa que pare sobre a arbitragem ou sobre qualquer decisão. Houve interferência. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não existe isso. Eu não tenho, pelo amor que eu tenho à arbitragem, volto a enfatizar, pelo amor que eu tenho à arbitragem, pelo respeito que eu tenho com o futebol e com o segmento, não contem comigo para isso, não esperem isso de mim. Eu não posso ser desonesto comigo mesmo e muito menos com outras pessoas. Por favor, não é esse o contexto. Voaden, agradecido aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos importantes também para que a gente tenha cada vez mais abertura para esse tipo de conversa, para esse tipo de diálogo, né, com vocês, profissionais que atuam, com a gente que trabalha aqui do outro lado também, sempre avaliando e tal. E, acima de tudo, com o público, né, que acompanha os jogos, até para se evitar qualquer tipo de celeuma, de confusão, de problema, como de fato ocorreu a partir desse episódio, mas que você muito bem esclareceu e a gente entende todo o seu ponto de vista e agradece a sua participação mais uma vez aqui, viu? Grande abraço. Boa tarde, um bom programa, um abraço. Valeu, obrigado. Leandro Voaden, árbitro de Santos e Flamengo.